caro enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 19º episódio, nosso penúltimo episódio de Pense como Neurosalgado, com a presença aqui do nosso grande convidado, nosso grande mestre Neuris. Tudo bem, mestre? Tudo certo, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, mestre. E hoje, mestre, no nosso penúltimo episódio é uma partida bem interessante, né? O que você conta pra gente, né, agora no ano 2015, certo? Sim, já muitos anos depois, né? Já um Neuris mais cauteloso, mais velho, com menos energia, mas com muita vontade de jogar xadrez. E esta partida foi do torneio Contaut, né? Em, em Cuiabá, que aliás joguei duas vezes. Perdão, joguei três vezes. Duas vezes eu ganhei. E foi um torneio bem interessante. Essa era a minha segunda visita na cidade, a segunda vitória, então estava feliz. E esta partida em específico sempre é importante porque minhas partidas com Cuba são incríveis, incríveis. Partida com Cuba sempre tem umas posições muito loucas. Eu até recomendo ver uma partida que jogamos em Florianópolis, que eu tinha uma torre a mais e cheguei a ficar até perdido. Mas era uma partida tão louca que ele conseguia ir com o rei até G6. Então são partidas muito dinâmicas, de muita luta mesmo. Então esta partida, logicamente, na luta pelos primeiros lugares, sempre é importante. Sim, sim. Nossa, Então eu fiquei nesta partida um pouco com receio da preparação de cubas e joguei E5, uma das poucas vezes que você vai encontrar E5 na minha carreira como enxadrista. sim. Mas achei bem legal fazer alguma coisa diferente, né? Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, não sabia que Cuba jogava assim, e cavalo F6. D3 e bispo E7. Vamos a sair do mais comum, né? O que tem um jogador, Cristian Cruz, do Peru, que ele joga muitas vezes, quase sempre essa posição. Roque e D6. E aqui a ideia da posição é, logicamente, jogar com cavalo G8 e F5. Certo. Então, essa é a ideia dessa posição. Cavalo D2. E eu achei engraçado porque, bom, eu falei, tudo bem, cavalo G8 é o lance. Mas por que não seria possível jogar cavalo D7? No meio da partida eu notei um porquê. Por que não? Então joguei cavalo D7. É bom, não sei, mas aconteceu no meio da partida. Cavalo F1, cavalo B6 e agora sim, F5. E cheguei na posição esperada, não? Dentro desse tipo de posições. Sim. Logicamente, o centro está aberto, então não é. Por enquanto, não considerei uma possibilidade o ataque na ala do rei. Mas a expansão na ala do rei, bom, se joguei com o bispo E7, essa é a ideia. Porque defende a casa G5. Mas sempre posso ficar de olho na possibilidade de um F4 e tentar G5 em algum momento. Sim. Que jogou peão por peão, como de bispo, e H3, que evita bispo G4. Bispo G4 seria uma cravada chata nessa posição. Bispo G6, um lance de profilaxia e também ameaça bispo H5. Eu ganho um tempo se comparado com o cavalo G3, mas, como falei, a ideia era não só jogar bispo H5, sino fazer um lance antes de querer fazer algum ataque, desenvolver algum tipo de ataque, alguma coisa assim. Vamos a tentar arrumar nossas peças. E isto sempre é importante, isso sempre é uma das coisas que eu gosto de falar nos treinos. Você tem que arrumar as peças primeiramente e depois poder ir para o ataque com toda tranquilidade. Aqui cavalo G3 e bom,
A leitura da posição é clara. A posição diz que você tem que jogar D5. O problema de D5 é que o peão, se você joga D5, o peão D5 vai cair. Então, bispo F6. E agora, logicamente, a ideia é jogar D5, né? D4 até que não é um problema, porque peão por peão, e capturar de peão para ele só complica a posição, porque existe cavalo B4, né? E ficar com o peão isolado ali, sem um ataque real, não vai ajudar muito na posição. Então, A4 é uma reação lógica tentando ganhar espaço na ala da dama. D5, ocupar o centro também parece natural contra um ataque lateral, um contra-ataque no centro. A5, cavalo C8, porque tenho que manter o controle da casa D5. E A6. E aqui um momento interessante, porque a lógica indica que peão por peão não seria um lance de todo errado. Jogar peão por peão e tentar jogar cavalo B6. B6 também parece um lance natural, mas a preocupação com a falta de peças do peão para defender o cavalo. Se, por exemplo, ele joga bispo A4, isso para mim era muito chato na partida. Eu estava muito preocupado com isso. E por isso escolhi jogar B5. B5 para C4 pelo menos poder avançar os peões e ao mesmo tempo cria uma iniciativa, uma dinâmica da posição bem interessante. Se bem isso já significa ir all-in, porque todos os peões estão avançados ali, se eu não ataco, se meu ataque não dá certo, eu com certeza vou perder. Mas é um risco que valia a pena nesse momento da partida. D4, E4, cavalo E5, bispo por E5, e a vantagem de ter o peão em B5 é que eu posso jogar cavalo B6. Com o peão em B6 não teria essa possibilidade, com o peão em B5, sim. Tenho mais debilidade, mais fraqueza, mas também tenho mais caça para minhas peças. E agora o branco tem um problema sério. Ele tem um peão em E5 que é difícil de defender. Que Cuba jogou F4. E F4 é uma jogada responsável, porque isso já é um lance que abre a posição e deixa, logo de peão por peão, deixa o rei muito fraco. Logicamente, ele tem esperança de avançar o peão D. Precisava tirar meu peão D para poder avançar o peão passado. Mas o peão passado no meio do jogo, com tantas peças, quase sempre é negativo. Então, mais que ajudar, ele atrapalha. E bom, como o rei do nosso adversário ficou fraco, aí eu preciso levar peças para o ataque. Eu preciso dar espaço para que minhas peças possam atacar. Por isso que joguei D4. Vamos dar D5 para o cavalo. D3 também é uma possibilidade, se ele não captura. D3 é uma possibilidade. E eu vou passar um peão. Mas é engraçado porque é um peão que pode ser avançado. E é um peão que curta, sobretudo, o acesso à diagonal B1, H7, para evitar a troca dos bispos. Sim. F4, D3. Agora o bispo não pode ir para C2. E, logicamente, minha ideia principal é controlar os peões do centro. São peões que, por enquanto, não são perigosos, mas que podem ser, por que não, perigosos no futuro. Bispo D2. Cavalo C4, outro lance natural. Captura C4. Captura C4 e dama G4. É lógico que o branco tente avançar os peões. Ou seja, o avanço dos peões é parte da ideia do branco, porque é o que está... É a esperança que ele tem. Para mim, a posição ideal seria bloquear com uma peça em E6, outra em F5, provavelmente bispo e cavalo.
ou torre e bispo, torre e cavalo, e tentar atacar na ala do rei. Ou até atacar o peão de B2, que é um peão fraco. Então, o cavalo E7, tem que evitar o avanço do peão. E E6. E esta é uma coisa bem interessante. Você tem que valorizar seu peão passado. Se o peão é passado e você não avança o peão, eh, realmente o peão perdeu o mais importante que ele tinha. Então é importante, por exemplo, tomar em consideração isto. Torre B8. E aqui Cuba jogou bispo E3. E bispo E3, do meu ponto de vista, é um excesso de otimismo. Porque ele ameaça capturar o peão de A7, tem um peão em A6, um peão passado muito forte, mas deixar a sétima fileira para a torre do outro adversário. E também eu tenho um peão em D3 que pode avançar muito rápido, já é bem arriscado. Bispo por A7. E bom, neste momento já começou a luta, as complicações. Então o branco tem que calcular certinho, mas o preto tem que encontrar os melhores lances da posição. Então, logicamente, dama D5. Centralizamos a dama, ameaça dama G2. Ele não pode tirar o cavalo para muitas casas, por exemplo, H1, porque tem torre por F4. Assim que tem que ter muito cuidado nessa posição. Bispo F2. E eu acredito que essa era a ideia do mestre Cubas. Ele confiava realmente nessa posição, na possibilidade de bispo F2 com o avanço do peão. E aqui encontrei um plano bem interessante, H5. E o que acontece? Que se a dama sai para H4, por exemplo, existe a possibilidade de jogar dama F3. Então, dama G5, torre por torre. E parece que o branco simplesmente tem agora um contra-jogo com A7. E o preto tem que fazer alguma coisa, porque se não faz nada, com certeza a situação vai ser difícil. E é um momento onde você tem que parar e dizer, bom, vamos pensar, vamos calcular, vamos encontrar os melhores lances e vamos ver o que está acontecendo. Felizmente, existe esta possibilidade de torre por F2. E você diz, bom, mas não vai promover? Sim, ele vai promover, mas o rei não tem para onde ir. Cheque, cheque e torre, captura em G3. Move e agora simplesmente rei H7. E por muito incrível que pareça, o branco não tem lance. Existe como ameaça D2 e bispo D3, ou, como aconteceu na partida, torre D1, bispo F5, e não tem como evitar bispo por H3, que jogou G6, cavalo por G6, dama por duas peças, mas a dama não pode ajudar na defesa. É por isso que aqui o branco, abandonou. Então, é bem interessante a partida pelo arremate, na verdade, mas a ideia geral foi relativamente correta dentro do que pedia a posição. Sim. Muito bacana a partida, Neuras, e bem legal, uma partida jogando E5, né, mudando um pouquinho o seu repertório, né, com a novidade, até com uma novidade teórica de um cavalo D7 no meio, né? No meio do caminho aí eu mudei um pouco, mas foi uma partida bem legal. Sim, e o final aqui mostra um excelente cálculo da posição, né? Um controle muito interessante, você deixa ele promover, dá cheque e mesmo assim você ainda consegue arrematar, né? Então, parabéns aí pela partida, muito bacana, uma excelente posição. Muitíssimo obrigado, mestre, muitíssimo obrigado, hein? E semana que vem teremos nosso último episódio, então galera, acompanha aí, vai ser bem interessante. Sim, sim.
Bom, mestre, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Agradecer você a participação, muito boa. Mas antes, Neros, eu quero passar uma oportunidade para a galera que está acompanhando o vídeo, que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o Arredrege Elite, por convite do Neures e do Thiago, que são organizadores do projeto, que, pessoal, eu tenho que falar agora porque não porque eu conheço, Deus está gravando, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer o projeto e estou fazendo as aulas lá que eles fazem. Então, quero contar para vocês como que funciona e também dar essa oportunidade para quem estiver acompanhando o vídeo também poder ter essa mesma chance, né? Galera, as aulas são ao vivo, você tem uma aula ao vivo em grupo, e a aula, galera, é muito bacana, você pode tirar dúvidas em tempo real com o Neures, a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Eles até ficam um pouco mais além da aula comentando, tirando dúvidas do pessoal para passar realmente o conteúdo. Você percebe que idioma não é nenhuma barreira, a gente consegue entender o Neures perfeitamente. Os mestres convidados também são muito tranquilos de entender, mesmo sendo espanhóis, galera. Então, é uma aula sensacional, incrível. E se você não conseguir acompanhar as aulas ao vivo, você pode assistir as gravações e também receber os PGNs da partida depois. Então, isso é muito, muito bom, porque caso você não tenha disponibilidade de assistir as aulas, que são 4 vezes na semana, então você pode assistir depois e ver a gravação delas que ficam disponíveis para você. Mas antes de falar sobre as aulas, galera, só para você ter uma ideia, você assinando a Rede Elite mensalmente, você tem 4 aulas com Neures por semana, 3 aulas com Neures e uma com mestre convidado. São 12 mestres GMs convidados aí no Rede Elite. E uma aula com um grande mestre, galera, você pagaria num torno de valor de R$ 100. Então, se você tiver 16 aulas por mês, você gastaria aí R$ 1.600 para ter uma aula de xadrez, né? Ou pedir algum descontinho depois para diminuir, mas seria essa faixa, né? O Arredrege Elite, galera, agora está no valor de 216 por mês. E se você quiser ser um aluno, quiser aprender mais, evoluir seu xadrez em outro nível, na descrição do vídeo aqui vai ter o link para você. E tem uma garantia de 7 dias, caso você não goste, não ache que não é para você. Então deixa essa oportunidade e recomendo bastante, não apenas porque eu estou conhecendo Neures, mas porque eu tive a oportunidade de conhecer as aulas e fazer os conteúdos. Vocês estão vendo os conteúdos que eu trago aqui no canal, já tendo grande influência aí do Neures no meu xadrez. Então, agradecer ao maestro aí por essa oportunidade e deixar a recomendação para quem estiver acompanhando esse vídeo. Bom, então vamos encerrar dessa forma, deixar aqui um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, estamos no nosso Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.